Fala meus queridos, fala minhas queridas. Vamos agora para a nossa aula de número 4, nosso curso de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Sergipe 2024. Dessa vez vamos falar sobre princípios fundamentais, certo? Já peço, pessoal, para que vocês deem um like no vídeo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem. Ajuda muito, pessoal. Ajuda muito aí, principalmente na questão do engajamento, certo? Então, peço para que vocês nos dêem aí essa moral para que a gente continue crescendo, né? Para que o nosso canal continue crescendo e que a gente possa ajudar cada vez mais e mais candidatos aí, concurseiros que querem entrar na Polícia Militar, certo? Então nós vamos falar sobre princípios fundamentais. E aí nós vamos para a nossa vinheta. E depois da nossa vinheta vamos falar sobre princípios fundamentais, aula número 4. Beleza, pessoal? Valeu! Safado, metida maconheiro. Cabra safado, metida maconheiro. A gente pega ele. Pronto, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar sobre princípios fundamentais, certo? Princípios fundamentais são os valores que orientam o poder constituinte originário na elaboração da Constituição, ou seja, são suas escolhas políticas fundamentais. Isso aqui é o conceito básico, é só para a gente dar realmente entrada aí no nosso conteúdo, certo? Na Constituição Federal de 88, os princípios fundamentais estão dispostos no título 1, o qual é composto por 4 artigos. Cada um desses apresenta um tipo de princípio. O artigo 1º trata dos fundamentos da República. O artigo 2º fala sobre o princípio da separação dos poderes. O artigo 3º fala sobre os objetivos fundamentais. E o 4º fala sobre os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais, certo? Então são 4 artigos. Nós vamos falar sobre cada um deles, vamos destrinchar da melhor maneira possível, certo? Porque como a gente não sabe qual vai ser a banca escolhida para fazer a prova, pode vir uma IBFC ou uma similar à IBFC que cobra apenas letra de lei. Como pode vir uma CESP, que cobra um pouquinho aí da doutrina, certo? Então a gente vai trazer um curso que vai abranger tanto as bancas que cobram letra da lei, como as bancas que cobram um pouquinho mais de doutrina, certo? Então vamos falar sobre os quatro artigos e nós vamos falar, destrinchar um pouquinho cada um deles, beleza? Então vamos lá. Pessoal, já coloquei aqui 3 exclamações para chamar a atenção de vocês, certo? Então vamos lá. Se uma questão disser que um determinado fundamento da República Federativa do Brasil, por exemplo, a soberania, fundamento, pessoal, é aqueles que estão lá no artigo 1º, certo? Então, se aqueles fundamentos que estão lá no artigo 1º, se na questão disser que ele é um princípio fundamental, a questão está correta, certo? Da mesma forma, se uma questão disser que um objetivo fundamental, como por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, se a questão disser que ele é um princípio fundamental, ela também estará correta, certo? Ou ainda, se a questão afirmar que um princípio das relações internacionais, por exemplo, igualdade entre os Estados, é um princípio fundamental, esta, mais uma vez, estará correta, certo? A explicação para isso é o fato de que os artigos do 1º ao 4º evidenciam, todos eles, espécies de princípios fundamentais, certo? As provas, as bancas costumam fazer esse tipo de pegadinha, né?
para confundir aí o candidato e errar a questão. Veja, a gente está falando sobre fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí é o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º. Todos esses são fundamentos da República Federativa do Brasil. Porém, eles são considerados como princípios. Eles são considerados como princípios fundamentais, certo? As bancas costumam fazer essa pegadinha para confundir o candidato e o cara acabar errando a questão, tá? Ele pode colocar lá, por exemplo, a soberania não é considerado como um princípio fundamental, porque a soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil. E aí o cara acaba errando, porque realmente a soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil, porém ele é considerado como um princípio fundamental, certo? Só essa observaçãozinha, porque as bancas elas costumam cobrar isso aqui, colocando justamente essa casquinha de banana para o cara que tiver o desavisado, né? Não entender isso aqui, acabar errando, certo? E agora vamos lá. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição de 88. São eles os pilares, a base do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então aqui, ó, artigo 1º. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, são cinco fundamentos, certo? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Parágrafo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, é o direito civil e político que a gente estudou na aula número 3, né? Os direitos de primeira geração, certo? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou seja, quando a gente volta no deputado federal, no deputado estadual, no senador, no vereador, enfim, quando a gente coloca essa galera lá para nos representar, nós estamos exercendo o quê? O nosso poder, né? O nosso poder de voto, né? Então a gente exerce, né, esse poder, né, de voto através de representantes ou diretamente. A gente, né, pode aí, se tiver dentro dos requisitos, ser um representante, né? Então, nos termos aí da Constituição, certo? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer para memorizar os 5 fundamentos do artigo 1º? Anotem aqui aí. Sócio de vaplo, certo? Para memorizá-los: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. A gente usa esse famoso memorex, que é o sócio de vaplo, certo? Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político, certo? Não se enganem, esse memorexinho aqui aí, na hora da prova faz toda a diferença, viu, pessoal? Faz toda a diferença. Então anotem, deem o print, façam de tudo para memorizar o sócio de vaplo, que são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, beleza? Soberania. Agora a gente vai entrar em detalhes
falando sobre cada um deles, né? A soberania é um atributo essencial do Estado, garantindo que sua vontade não se subordine a qualquer outro poder, seja no plano interno ou no plano internacional. A soberania é considerada um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna, e independente porque no plano internacional não se subordina à vontade de outros estados, tá? Então, quando a gente fala que o Estado, né, a República Federativa do Brasil, ela é soberana, é justamente por isso, porque ela não se subordina a outros poderes, tanto no âmbito interno, né, quanto no âmbito externo. A República Federativa do Brasil, ela é soberana, certo? A cidadania por sua vez, é simultaneamente um objeto e um direito fundamental das pessoas. Ela representa o verdadeiro status do ser humano, o de ser cidadão, e com isso ter assegurado o seu direito de participação na vida política do Estado, tá? Novamente estamos falando sobre os direitos de primeira geração, né? A previsão da cidadania como fundamento do Estado brasileiro exige que o poder público incentive a participação popular nas decisões políticas do Estado. Então, o cara, quando ele é obrigado, entre aspas, né, a tirar ali a sua de carteira de eleitor, né, seu documento ali de para votar, né, aquela carteira lá de esqueci o nome agora. Quando ele tira aquela carteirinha, né, de para votar, a partir dos 16 já está disponível para você adquirir, né, o seu título de eleitor. Pronto, lembrei agora, título de eleitor. Então, a partir dos 16 você já tem direito ali a fazer o seu título de eleitor. E a partir dos 18 você é obrigado a votar, né? Então, a partir dos 18 você já é obrigado a votar, beleza? Isso nada mais é do que o direito à cidadania, né? O direito ali a você exercer a sua cidadania, de escolher seus representantes ou até mesmo de ser, né, um próprio candidato ali a representar a sua comunidade, né, a sua população. Para ser vereador, acima dos 18 anos já pode se candidatar aí para ser vereador, né? Então, é um exemplo aí de cidadania. Dignidade da pessoa humana é o terceiro fundamento. Consiste no valor fonte do ordenamento jurídico, a base de todos os direitos fundamentais. Então, a dignidade da pessoa humana é a base de todos os direitos fundamentais. Trata-se de princípio que coloca o ser humano como uma preocupação central para o Estado brasileiro. Em razão da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, o STF já o utilizou como fundamento para diversas decisões importantes. E aí eu vou citar aqui algumas. Algumas decisões do STF se baseando aí na dignidade da pessoa humana. A primeira é: o STF considerou legítima a união homoafetiva como entidade familiar, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade, tá? Então imaginem vocês, alguns anos atrás, quando não era, né, reconhecido aí a união homoafetiva, né, mas existiam casais de homossexuais que depois que o cônjuge, né, falecia, o viúvo, né, ou a viúva não tinha direito a nada que tivessem construído juntos ou nada relacionado à herança. Quando a pessoa morria, a herança ia para os familiares, não ia para o cônjuge, né? Então, por quê? Porque não era previsto aí a questão da união homoafetiva. Inclusive, eu posso até cometendo aqui um erro, né? Mas eu acredito que aquela cantora Cássia Eller, ela quando faleceu,
teve uma situação bem similar aí, com questão de briga aí na herança com os familiares, né? Que entraram na justiça para poder herdar as coisas aí da cantora, enquanto a viúva, né, que era a companheira dela, né, ia ficar sem praticamente nada, né? Então, veja, naquela época não tinha essa questão aí da legitimização da união homoafetiva, tá? Então, o STF, visando essa questão aí da dignidade da pessoa humana, considerou legítimo a união homoafetiva. Então, hoje o casal homoafetivo, ele pode no cartório, ele pode ir lá fazer aquele, né, o contrato, né, a união estável, até o casamento civil eles podem, já é autorizado já pela legislação, para que eles tenham, né, esse direito aí, até por conta de direitos, né, aí direitos de herança, enfim. Então é um avanço, né, aí no nosso ordenamento jurídico, tá? Outra coisa que o STF considerou, que não ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, a pesquisa com células tronco embrionárias, né, obtidas de embriões humanos, tá? Produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Então, vejam também que a pesquisa com célula tronco embrionária, o STF entende que não ofende o direito à vida e também não ofende a dignidade da pessoa humana, certo? Por fim, o STF entende também que não é possível, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, a submissão compulsória do pai ao exame de DNA. Faltou o azinho aqui, pessoal. Já peço desculpa aos senhores. Faltou um azinho aqui, ó aí. DNA, certo? Então, o pai, né, ele não pode ser obrigado a fazer aí o teste de paternidade, né? Porque fere aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Muitos vão achar um absurdo, certo? Muitos vão achar um absurdo. Ah, isso é um absurdo, tá bom, pessoal. A gente tem que olhar a coisa, né, pro lado analítico, né? A gente não pode tomar para si certas situações para a gente não perder o foco, certo? Então, nesse caso aqui, viola o princípio da dignidade da pessoa humana o fato de impor, né, o pai a fazer o exame de DNA, certo? Vamos dar continuidade. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, o quarto fundamento. Esse princípio reforça que o nosso Estado ele é capitalista e simultaneamente demonstra que o trabalho tem um valor social. É o trabalho, afinal, ferramenta essencial para garantir, em perspectiva menos ampla, a subsistência das pessoas e, em perspectiva mais abrangente, o desenvolvimento e crescimento econômico do país, tá? Então, o valor social e o trabalho da iniciativa nada mais é do que dizer que o Estado é capitalista, tá? A República Federativa do Brasil, ela é capitalista, certo? Por fim, pluralismo político. Esse princípio visa garantir a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional, outorgando aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política. Como seu corolário, tem-se a liberdade de criação e funcionamento dos partidos políticos. Então, o pluralismo político nada mais é do que a liberdade, né, que a sociedade, no modo geral, né, tem para defender as suas teses. Então, se você for olhar lá o Congresso, tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica, tem a bancada do feminismo. Então, assim, cada um levantando a sua bandeira, né? Isso é o que? É o pluralismo político, né? Então, é a inclusão
de diferentes grupos sociais no processo político nacional. Então cada um defende a sua bandeira, né? O ideal era que todos se respeitassem, até porque quem está lá é pago com o nosso dinheiro, pago para nos representar, né? E chega lá, às vezes a gente olha aqui uma sessão aí do Congresso, é aquela baixaria, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito, né? Pluralismo político é justamente isso, é a liberdade de criação e funcionamento dos partidos políticos, tá? Cabe destacar que o pluralismo político exclui os discursos de ódio. Isso aqui é muito importante, aí. Isso não cai não, viu? Isso aqui despenca. Isso despenca em prova, pessoal. O pluralismo político ele exclui os discursos de ódio, assim considerados qualquer comunicação que tenha como objetivo inferiorizar uma pessoa com base em raça, gênero, nacionalidade, religião ou orientação sexual, tá? Então tudo isso aqui aí, tudo isso aqui não pode ser utilizado, né, como o direito ao pluralismo político. Não, eu não gosto dessa ideia de casais homoafetivos. Então eu vou entrar na política e vou lutar para que os casais homoafetivos não tenham direito nenhum. Veja, isso é um tipo de quê? Discurso de ódio, né? Então eu não posso utilizar desse direito, né? Desse fundamento que está lá na Constituição, no artigo 1º, para levantar uma bandeira contra um grupo de pessoas, né? Eu não posso fazer isso, certo? Então no Brasil considera que os discursos de ódio não estão amparados, veja, não estão amparados pela liberdade de manifestação de pensamento, certo? Então veja que a liberdade de manifestação de pensamento. Então se eu não gosto, por exemplo, de uma pessoa que usa droga, então eu não posso chegar, por exemplo, nas redes sociais, ou então em qualquer situação e dizer, esse pessoal que usa droga não presta, esse pessoal que usa droga é um escárnio da sociedade. Eu não posso fazer isso, né? Isso é o que? Discurso de ódio. Então eu não posso utilizar do meu direito de liberdade de manifestação de pensamento para atacar um grupo de pessoas, né? Eu não posso fazer isso, e isso aí eu estou cometendo o crime, né? Isso aí se chama discurso de ódio, beleza? Vamos lá para a questãozinha falando sobre o pluralismo político. O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, o que exclui discursos de ódio não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, questão correta, né? Veja, o pluralismo político é pautado pela tolerância a ideologias diversas. É pautado pela tolerância a ideologias diversas. O que exclui o quê? Exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. A gente acabou de falar sobre isso, não é? Então, próxima questão. Epa, aqui questão correta, tá, pessoal? Vou colocar aqui como questão correta. Para facilitar aqui a vida da gente, né? Então vou colocar aqui um Czinho de correto. Beleza, vamos para a próxima página. Pronto. TJ Sergipe. A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Epa! A dignidade da pessoa humana, vamos lá, vamos por partes. Okay.
Princípio fundamental da República Federativa do Brasil, até aqui tá certo, promove o direito à vida digna em sociedade, certo? Até aqui, ó, show de bola. Aqui tá certo e aqui tá certo. Em prol do bem comum. Bom, até aqui, certo. Fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Pessoal, aqui tá o erro, né? Prevalecendo o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Negativo. Questãozinha aí. Incorreta, pessoal. Veja aí. TJ Sergipe com a questãozinha dessa dada. Questão dada. O interesse coletivo não prevalece, não. Em detrimento do direito individual, não. Certo? Então, questão incorreta. Veja aí, que a gente acabou de falar, os comentários, né, da primeira e da segunda questão. Deem um print, tá? Para que vocês revisem posteriormente, beleza? E aqui está algumas informaçõezinhas a respeito dos fundamentos, né? Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui nada mais é do que o só, se, de, vá, plu. Só, se, de, vá, plu. Beleza? Então tá aqui, ó. Memorexinho, sócio de Vaplo, é justamente os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Vamos dar continuidade. Forma de Estado, forma de governo e regime político. Essa aqui também é uma questão que costuma cair em prova, tá? E quando cai, vem daquele jeito. Casquinha de banana para a pessoa vacilar valendo, certo? Vamos lá. Dentre as decisões políticas fundamentais estão a definição da forma de Estado e a forma de governo. Essas opções políticas foram escolhidas pelo poder constituinte originário, logo no início do texto constitucional, artigo 1º, caput, certo? E aí a gente vai falar sobre cada uma delas. Forma de Estado. Forma de Estado, o Brasil é um Estado federal ou um Estado federado, ou seja, adota a federação como forma de Estado. Há diversos entes federativos, e aí são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos esses aqui são que? Entes federativos. Todos eles são autônomos, dotados de governo próprio e de capacidade política. São pessoas jurídicas de direito público que mantêm entre si um vínculo indissolúvel. O que seria um vínculo indissolúvel? Pessoal, esses entes aqui, eles não podem se dissolver, tá? Então, um Estado não pode chegar de um dia para a noite e dizer assim, a partir de hoje a gente não faz parte mais do Brasil. Nós somos um Estado independente. Não pode. Não pode. Por quê? Porque existe um vínculo indissolúvel. Não podem se desgrudar, certo? Mesmo eles sendo autônomos, mas eles são pessoas jurídicas de direito público que mantêm entre eles um vínculo indissolúvel, certo? Forma de governo é o modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados, tá? Então, quanto à forma de governo, o Estado poderá ser uma monarquia ou uma república. Monarquia ou uma república. Exemplo de monarquia, a Inglaterra. Então, a forma de governo da Inglaterra é monarquia, né? Já a forma de governo do nosso território, no nosso Brasilzão, é a república. É a república, certo? Então, a forma de governo da República Federativa do Brasil, olha, o próprio nome já diz, República Federativa do Brasil, certo?
Os governantes na república são eleitos pelo povo. Veja que na monarquia é hereditário, né? Vai de pai para filho, vai passando e nunca sai dali aí. Veja que a família real tem quantos anos que está no poder lá na Inglaterra, né? Aqui não, aqui os representantes, né, os governantes são eleitos pelo povo, que vincula essa forma de governo à democracia. Além disso, na república, o governo ele é limitado e responsável, surgindo a ideia de responsabilidade da administração pública, certo? Então, forma de governo república ou republicano, certo? Regime político. O regime político ele é adotado pelo Brasil é a democracia. É a democracia. O que fica claro quando o artigo 1º, caput da Constituição Federal de 88, dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito, tá? Estado democrático de direito. Então, no Brasil, existe uma democracia semidireta ou participativa. Então, a democracia existente no Brasil, ela é semidireta ou participativa. Assim, caracterizada pelo fato de que o povo, além de participar das decisões políticas por meio de seus representantes eleitos, também possui instrumentos de participação direta. São formas de participação direta do povo na vida política do Brasil: o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de leis e a ação popular. Esses mecanismos são o que a doutrina chama de institutos da democracia semidireta, certo? Pessoal, importante vocês saberem sobre essas formas de participação, tá? Plebiscito, referendo, a iniciativa popular e ação popular, iniciativa popular de leis e ação popular, certo? É muito importante que vocês entendam isso aqui, porque teve uma questãozinha que caiu na última prova, 2018, que é uma questão sobre isso aqui, certo? Uma atençãozinha aqui, aí. Cuidado para não confundir plebiscito e referendo. Também costuma cair em prova, certo? Já vi algumas provinhas falando sobre plebiscito e referendo. O que é que eles costumam fazer, né? O que é que a banca faz? Eles colocam o conceito de plebiscito colocando como exemplo aqui o referendo, ou vice-versa, tá? Então veja, o plebiscito ele é convocado antes da criação da norma. É um ato legislativo ou administrativo para que os cidadãos, por meio do voto, aprovem ou não a questão que lhes foi submetida. A lei do desarmamento, salvo engano, foi feito um plebiscito para saber se a população era contra ou a favor do desarmamento. A população foi contra, né, a questão do desarmamento. Mesmo assim, o governo foi lá e criou a lei do desarmamento. Então, na teoria, o que está na Constituição é bem bonito, né? É bonito e faz ali, nos traz uma sensação de poder, né? A população tem o poder de escolher e de votar, nem sempre é assim, tá? Já o referendo é convocado após a edição da norma, devendo esta ser ratificada pelos cidadãos para ser validada, tá? E aí o macete, pessoal, que eu trago é o plé. Plé vem de pré. Plé vem de pré. E pré é o que? É o que vem antes, certo? Pré é o que vem antes. Então, se o plé de pré é o que vem antes, então o referendo vai ser o quê? O que vem depois, né? Esse macetinho aqui me ajuda muito a responder questões sobre essa questão de plebiscito e referendo, certo? Então dê um print, anotem aí essa diferença dos dois, e se puder anotar também um macetezinho,
é muito importante. Me ajuda bastante isso aqui, ó. O plé vem de pré, ou seja, o que vem antes, beleza? Outro bizuzinho é isso aqui, ó. Forma de Estado, sistema de governo, forma de governo e regime político, tá? Vou passar para vocês. E se vocês pegarem aqui esse macete, vocês não erram nunca uma questão dessa aí. Vamos lá. Forma de Estado. Forma de Estado FE. FE de quê? Federativo ou federação, certo? Forma de Estado FE. FE de federativo ou FE de federação, beleza? Sistema de governo. Sistema de governo, um macetezinho é isso aí. É o SI de sistema e o GO de governo. Então eu sigo quem? Eu sigo o presidente. Olha, eu sigo o presidente. Ou seja, qual é o sistema de governo? Presidencialismo, tá? Então eu sigo quem? O presidente, tá? Então, sistema de governo, sigo o presidente, ou seja, é o presidencialismo. E a forma de governo? Bom, a forma, eu vou pegar aqui o FO e o GO. Fogo. Fogo aonde? Fogo na República. Fogo na República. Ou seja, qual é a forma de governo? República ou republicano, certo? Fogo, forma de governo. Fogo, fogo na República. E esse aqui, pessoal, aí, esse aqui eu acabei criando aí, que é o regime político. Regime, eu associei o quê? O RG. O RG, ele remete o quê? A democracia. RG é um direito de todos, né? Até uma criança aí de 2 anos, caso tenha interesse, né? Os pais, né? Caso tenham interesse, ele pode ir lá no Instituto de Identificação e dar entrada no seu RG, ou seja, é um direito de todos, até de uma criança ali de 1 ano, 2 anos, né? De ter o seu RG. Então o RG, ele remete ao quê? A democracia, né? Se é um direito de todos, então é porque o nosso Estado, ele é democrático. Então o RG de regime político remete aí à democracia, tá, galera? Então, aí, recapitulando, forma de Estado FE, federativo ou federação, como queiram, tá? Sistema de governo, sigo quem? Eu sigo o presidente, então presidencialismo. Forma de governo, fogo aonde? Fogo na República. Então, sistema de governo, forma de governo republicano. E regime político, eu peguei aqui o RG. RG é algo relacionado à democracia, direito de todos, tá, pessoal? Então tá aí o bizuzinho, o Memorex. Espero que vocês deem um print. Se vocês pegarem esse macete, vocês não erram mais nunca com uma questão dessa, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Questãozinha, pessoal. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí, certo ou errado? Próxima. O regime político adotado na Constituição Federal caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito, em que se conjuga um princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. E aí, certo ou errado? E a terceira, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, adota a federação
como forma de Estado. E aí, pessoal, tentem aí fazer. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro aqui, aí. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então a gente já viu, pessoal, que os fundamentos, né, é o se, de, vá, plu. Sócio de Vápulo, tá? Dentro do sócio de Vápulo tá quem? A soberania, ok? O Sol, né? Então a soberania consiste em um poder político supremo e independente. É isso mesmo? É. Poder político supremo e independente. E é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, a questão tá certa. A questão está certíssima. A soberania é um poder político supremo e independente. E também é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? A segunda, o regime político adotado na Constituição Federal caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático. Pessoal, lembra do RG? Aí. RG. O RG é um direito de todos. Se é um direito de todos, então é porque existe uma democracia. Existe uma democracia. Não é isso? Então, aí. Democracia. Então, caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito em que se conjuga um princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa privada. Iniciativa privada não, desculpa. Iniciativa popular, né? E aí, tá certo ou errado? Pessoal, tá certo. Tá certinho. O regime político está relacionado à democracia e conjuga aí o princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, certo? E, terceira e última, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, adota a federação como forma de Estado. E aí, pessoal, novamente, aí. Forma. Opa! Não. Forma seria aqui só o F, né? F e o E. Forma de Estado. Federação. E aí? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? A gente já pegou um macetezinho aqui, aí. Forma de Estado. Tira o F, tira o E, que dá F, E. F é de quê? Federação. Então, questãozinha também está correta. Questão correta. Certo? A quarta. O Brasil adotou como sistema de governo a República. Oi, República. Novamente, aí. A gente vai pegar aqui o si e o go. Não é isso? Então aqui é o sigo. Se eu estou seguindo quem? O presidente. Eu estou seguindo o presidente. Aqui ele está dizendo que é o quê? O Brasil adotou como sistema de governo a República. Epa, já está errado. O sistema de governo é o presidencialismo.
Aqui ele botou o presidencialismo como forma de governo. Epa, forma de governo é o fogo. E o fogo a gente bota onde? Fogo na república. Oi. O fogo é na república. Viu como eles trocam? Eles pegam o conceito de um e joga pro outro. Eles pegam o conceito de um e jogam pro outro. Você vê que aqui ele já trocou. E a federação como forma de Estado. A federação como forma de Estado tá correto aí. FE de federação, certo? Só a forma de Estado que está correta. As outras duas estão incorretas. Portanto, questão incorreta, certo? Por fim, Câmara dos Deputados 2014. A democracia brasileira é indireta ou representativa. Haja vista que o poder popular se expressa por meio de representantes eleitos que recebem mandato para a elaboração das leis e a fiscalização dos atos estatais. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a democracia brasileira, ela é indireta? Não. A democracia brasileira, ela é direta. Ela é direta ou representativa. Ou representativa, certo? Haja vista que o poder popular se expressa por meio de representantes eleitos que recebem mandato para a elaboração das leis e da fiscalização dos atos estatais. Então, olha, questãozinha incorreta. A democracia brasileira, ela é direta ou representativa, certo? Vamos dar continuidade. Então veja aqui aí. Primeira questão, questão correta. A segunda questão, questão correta. A terceira questão, questão correta. Tá vendo aqui? As três estão corretas. E as outras duas últimas incorretas. Tá vendo? Aqui aí. Na verdade não é. Cadê aqui? Não é direta, pessoal. Desculpa, é semi-direta. Tá? Semi-direta. Aqui seria semi-direta. Não é indireta não, tá? Semi-direta. Eita, piorou foi tudo. Enfim, pra gente não se atrasar, pra gente não demorar muito, nós vamos dar continuidade, tá? Aqui vocês já viram os comentários. As três primeiras questões estão corretas, as outras duas estão incorretas, tá? Vamos seguir pra gente não ficar e o vídeo ficar muito longo. Pessoal, a gente vai dar uma pausazinha, né? E vamos dividir novamente o vídeo em duas partes para não ficar muito extenso, certo? Então, já já a gente volta com a parte 2 sobre os princípios fundamentais, beleza? Valeu!